Esse é o sexto de 12 estudos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre santidade, sobre essa qualidade que está associada à ideia de Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16, diz assim: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porquanto eu sou santo. Se você tiver uma Bíblia com uma boa referência bíblica, você vai ver que Pedro aqui ele está citando um outro texto bíblico. O Novo Testamento foi escrito dentro de um contexto em que as pessoas elas já tinham uma Bíblia quando o Novo Testamento foi escrito. Aí essa Bíblia era o Antigo Testamento. E no caso, Pedro está citando uma das partes mais importantes do Antigo Testamento, que é a Torá, é o Pentateuco, é o escrito sagrado dos judeus, né? Pedro era judeu. E Pedro está citando uma parte especial dentro da Torá, que é uma parte que é chamada o Código da Santidade. Isso está lá em Levítico, capítulo 19. O capítulo 19 de Levítico, o capítulo inteiro, é chamado Código de Santidade porque ele está baseado, está fundamentado nessa afirmação. Santo sereis porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Né? Kadosh tihu ki Kadosh ani Adonai Elohechem. Eu, o Senhor teu Deus, é santo. E aí aparece a palavra Kadosh. A palavra Kadosh, a palavra santo, ela tem, digamos assim, duas conotações, mas uma conotação é principal e outra é derivada, digamos assim. Né? Então, quando se fala de santidade na Bíblia, em primeira instância está se falando de uma separação. Santo é aquele que ele não é ordinário, ele não é comum, ele é santo. Ele está tirado do contexto das coisas comuns, das coisas normais. E é daí que surge a palavra profano. A palavra profano ela não tem uma conotação necessariamente negativa. Profano é aquilo que é comum, aquilo que é normal, aquilo que é do dia a dia. Os objetos que circundam a gente são objetos profanos. Profano simplesmente significa aquilo que não é santo, não é consagrado. Então, por exemplo, a mesa da sua casa é profana, porque não é uma mesa consagrada, uma mesa santa usada para propósitos religiosos apenas. Então, essa é a ideia do profano. Profano não é necessariamente uma coisa ruim, mas você profanar algo sagrado, isso é uma incorrência grave dentro da Bíblia. Porque aquilo que é sagrado é aquilo que deve ser considerado como extraordinário, como incomum, como especial. Então, por exemplo, dentro do contexto bíblico, a primeira vez que a palavra Kadosh aparece, ela aparece relativa ao sábado, ao Shabat. Todos os dias são normais, são comuns. Inclusive o sábado, ele não tem nada fisicamente diferente dos outros dias, mas esse dia ele é tornado especial. Ele é especial porque se torna especial, porque Deus o consagrou, Deus o separou, Deus o torna extraordinário. E aí quando ele aparece de novo lá em Êxodo 20, o mandamento, é para que você santifique o sábado. Você tem que tornar ele especial também. Então essa é a ideia do santo, do sagrado. A segunda ideia, que é uma ideia derivada do santo, é uma ideia moral, que para nós acaba se tornando a ideia principal. Né? Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é santa, quer dizer que aquela pessoa nunca faz nada de errado. Mas na Bíblia a palavra santo, essa conotação ela é só lateral, digamos assim. Porque muitas vezes personagens que são santos, por exemplo, o sacerdote é um cargo santo, ele usava uma tiara escrito Kadosh Ladonai, santidade ao Senhor. Esses sacerdotes às vezes cometiam pecados graves e eles não deixavam de ser sacerdotes, eles não deixavam de ser pessoas santas. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele usa muito a expressão santo, né? Ele fala para os santos da igreja de Coríntio, para os santos da igreja tal. E quando você lê a carta, você vê que essas pessoas também cometiam vários pecados. E Paulo faz advertências contra esses pecados. Ou seja, o fato da igreja ser chamada de santa, as pessoas serem chamadas de santos, isso não implica necessariamente que essas pessoas são perfeitas, que elas não erram. A santidade tem um sentido de separação, de tornar especial.
né? E separação, no caso, não é qualquer separação, não é qualquer coisa que você separa que ela se torna santa. É uma separação para um propósito religioso, é uma separação para Deus, né? E é por esse motivo, pela santidade ser uma separação para Deus, que nenhum objeto é intrinsecamente santo, só um, o próprio Deus, né? Ele é santo por si mesmo, porque ele é Deus. Então, Deus, por exemplo, ele não pode ser profanado, ele não pode ser tornado comum, porque ele é intrinsecamente santo. Quando a gente olha na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Isaías, capítulo 6, o verso 3, quando Isaías tem uma visão do trono de Deus, a santidade de Deus é um atributo que é repetido 3 vezes pelos serafim, os anjos de fogo, que circundam o trono de Deus. Diante de Deus, eles proclamam: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Melohol Haaretz Kevodot. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a santidade de todas as outras coisas é uma derivação da santidade divina. Primeiro, Deus é santo. E a partir disso, aquilo que é separado para Deus, ele também compartilha dessa característica divina que é a santidade. E a santidade não é só uma característica que se compartilha do divino, é uma característica sem a qual você não pode entrar em contato com o divino. A gente vê, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você precisa se santificar, você precisa se separar para Deus, para que você possa depois estar com Ele, né? Todos aqueles que se separam para o Senhor são chamados santos. E é interessante ver como, por exemplo, existem, digamos assim, círculos concêntricos de santidade no antigo Israel. Você tem, por exemplo, todo o acampamento de Israel é um lugar santo. O acampamento é santo. E dentro do acampamento de Israel tinha uma parte que era especialmente santa, que era o centro do acampamento, onde você tinha o acampamento dos sacerdotes, dos levitas e o santuário. E dentro dessa parte tinha uma parte especialmente santa, que era o santuário em si. E dentro do santuário você tem divisões de santidade. Você tem o pátio, que é uma parte santa, mas todos tinham acesso. E dentro do pátio você tem a construção do santuário, né? A tenda do santuário, que é chamada de santo, onde só os sacerdotes tinham acesso. E essa tenda estava dividida em 2 partes, o santo e o santíssimo. O santíssimo era uma parte onde só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano. E dentro do santíssimo você tinha o móvel mais sagrado de Israel, que era a Arca da Aliança, e em cima do móvel você tinha a Shekinah, a presença do próprio Deus, a presença visível de Deus, uma luz que era o próprio Deus se manifestando ali. Então a gente vê que o acampamento de Israel tinha essa hierarquia de santidade. Uma hierarquia de santidade que apontava para o centro do acampamento, onde no centro de tudo você tinha o próprio Deus, a Shekinah. Portanto, o que santifica todo o acampamento israelita é Deus, né? E conforme você vai se aproximando de Deus, você tem instâncias de santidade maiores. Porque o próprio Deus, como a gente disse, ele é intrinsecamente santo. Ele é a própria a origem da santidade. E essa ideia de que nós somos santificados através da presença de Deus é o que aparece lá, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, né? Ou seja, você é santificado por Jesus, por Deus, através do seu Espírito. O Espírito Santo, ele também santifica as pessoas, né? E quando a gente tem essa ideia de santidade, tanto para objetos quanto para a comunidade, para as pessoas. Então existem objetos sagrados lá no Pentateuco, no Antigo Israel, mas a gente tem também agora pessoas sagradas, né? Todos os santos, todos aqueles que aceitam se separar para Deus, que é o que aparece no Novo Testamento. E essas pessoas santas, e aí vem a segunda conotação de santidade, que é essa conotação moral, espera-se delas um comportamento santificado também. Então, além dos objetos sagrados e das pessoas santificadas, nós temos ações santificadas, ações que são sagradas, atos sagrados. E são esses atos que se espera de uma pessoa
que é santa, uma pessoa que é santificada. Então, por exemplo, a gente poderia dizer, eu posso dizer, por exemplo, que eu sou santo. Eu sou santo, isso não significa que eu sou perfeito, isso não significa que eu estou em um nível separado, diferente dos outros cristãos, né? Eu me junto a eles na minha santidade. E é justamente a ação do Espírito que faz com que as pessoas se separem para Deus, que elas se dediquem para Deus, né? E é esse mesmo Espírito que vai inspirar essas pessoas a fazerem atos sagrados, a terem atitudes consagradas. É o Espírito Santo que santifica o povo de Deus.